Josué 3:8. Tu, pois, ordenará aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, para. Não entra, para. Tá? Agora você abre no 13. Vira a página aí. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, a que vem de cima, e se amontoarão. 3:13. Eu falei, vocês abriram no capítulo 13? Vocês não estão ligados no Espírito, irmãos. Na minha Bíblia eu virei a página. Vamos ler de novo o versículo 13, para aquelas pessoas que pensaram que era o capítulo 13. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, elas vão se amontoar. Eu vou falar 3, você bate o pé de novo. 1, 2, 3. Senta. Diga assim: a palavra vem antes do milagre. Deus disse assim para Josué: santifica o povo, que amanhã eu vou operar alguma coisa maravilhosa. Diga para os sacerdotes chegarem bem pertinho do Jordão e não entrar. Espera. Deus já tinha dado uma ordem aos céus para a 30 quilômetros antes, na cidade de Adã, as águas foram bloqueadas. 30 quilômetros antes. Então toda palavra que sai da boca de Deus, a gente não está vendo. Os sacerdotes não estavam vendo o rio secar. Ainda tinha 30 quilômetros de água. Então estava correndo. Mas chegou no determinado momento, a água parou. E aí eles atravessaram a seco. Mas a água estava 30 quilômetros antes. Quando Deus fala uma palavra para você, você precisa entender que no céu já está determinado. Nem sempre o sinal visível chega primeiro. A ordem de Deus já abriu o caminho. Quer dizer, não adianta nós pensarmos assim: Deus falou, já vai acontecer. Não, irmãos, ele já aconteceu lá atrás. Já aconteceu lá atrás, não vai acontecer agora. Já aconteceu lá atrás, irmãos. Deus é um Deus de ordem. Isso. Antes de liberar o milagre, ele libera a instrução. O que ele falou para Josué? Só para Josué. Josué, santifica o povo, pega os sacerdotes, põe a arca nas costas, vai andando numa distância de alguns côvados na frente do povo, porque eu não quero que o povo saiba onde que eu vou andar, que é a arca. E quando chegar na beirada do rio, você para lá, não deixa eles entrar. Isso é uma instrução. O problema é que Deus tem dado instrução para nós e nós não obedecemos. A palavra vem sempre antes da manifestação. Sempre. As pessoas que não estão na igreja hoje, aqui, estão perdendo uma palavra maravilhosa. Irmãos, vocês vão ser abalados nessa manhã. Sabe por quê? Deus vai sacudir a tua fé. Tá? O que Deus falou como um sinal é o sim de Deus. Deus falou para Josué: eu vou abrir o Jordão. Eu vou abrir o Jordão. Os sacerdotes pararam. Os sacerdotes pararam na borda do Jordão e o Jordão estava transbordando, né? Parou na borda do Jordão e ficaram. Eu acho que nessa noite eu estava, além de escrever a palavra, eu estava orando e de madrugada eu acordei e Deus me falou assim: o que será que eles estavam pensando? Fala para mim, o que será?
Estou aqui parado com a arca nas costas, a água está correndo, correndo, correndo. E cadê a secura da água? Irmãos, nós somos assim. Deus fala e a gente não vê. E aí, por não ver, desacredita. O trabalhar de Deus e a palavra precede o mover. A fé não exige que o milagre aconteça, para então obedecer. Nós temos que obedecer antes de acontecer. Você leva o pessoal e faz o seguinte: santifica o povo. Aí eu fiquei pensando ontem, escrevendo essa palavra ontem de noite, acho que era umas 11 e pouco da noite. Fiquei sentado lá na minha cadeira pensando assim. Eu tenho uma outra Bíblia que está com a pastora ali, ela tem mais detalhes, né? E eu estava olhando uma, olhando outra, e eu pensei assim, nós somos assim, né? Deus falou que vai abrir as portas. A gente está assim, é para amanhã, né? A gente já quer para ontem, para ontem. Não, irmãos, a porta já está aberta. Muito tempo, irmãos. O céu é diferente da gente. É diferente da manifestação humana. O céu é diferente, irmãos. O céu procede, efetua, e aí vem chegando na presença do homem. Mas aí demora um pouquinho, não demora? Tem vezes que demora, e tem vezes que não demora. Mas quando demora, a gente desiste. Acho que não vai fazer, não. Falou que ia abrir uma porta, mas não estou vendo nada acontecer. Os sacerdotes, eles não podiam esperar o rio se abrir para pisar. Eles precisavam pisar no rio para ele abrir. Entendeu ou não? Presta atenção. O sacerdote não precisava esperar. Porque a Bíblia fala que o Senhor diz assim, quando tocar o pé, a água vai. Então, quer dizer, deu o tempo. Eu fiquei pensando ontem, meu Deus, é fantástico. 30 quilômetros antes. Então, vem descendo água. E o sacerdote chegando perto do rio. Quando chegou bem pertinho do rio, assim, estava aquela água bem maneirinha. Quando eles pisaram, a água... Então, irmãos, você quer que Deus faça? Pise com firmeza. Mas pisar como? Com fé. Sabendo que Deus vai fazer. Sabendo que Deus está dando uma lição para você aprender que primeiro Deus fala e depois o homem responde. Primeiro Deus fala, mas depois acontece. Nós precisamos esperar. As instruções de Deus para acontecer o milagre, às vezes, é simples e desafiadora. Você é o sacerdote, está levando a arca. Vai. Espera aí. Uma, duas... Está vendo? Já chegou, parou antes da hora. Quando Deus viu que eles pararam aqui, irmãos, a água aqui ainda continuava descendo. Mas quando eles deram um passo, a água parou na hora. Agora, para que isso aconteça, você precisa obedecer às instruções. Porque senão eles pegaram uma arca e Deus falou assim, pega a arca e vai na frente do povo, mas vai bem na frente, que é para ninguém saber aonde que eu vou levar vocês. Porque a instrução de Deus para Josué era o seguinte, vai e deixa o povo para trás. Porque quando o sacerdote pisar na água, eu vou fazer o milagre. Porque é assim, por exemplo, as pessoas, quando você está indo em direção ao milagre, as pessoas querem acompanhar você. Não é? Eu quero ver. O povo de Israel recebeu uma instrução, ficai aí, santificai, porque eu vou levar a arca lá na frente, e depois que o sacerdote tocar, que abrir o rio, aí vocês vão. Tá. Tem sempre aqueles que, por que nós temos que ficar aqui? Por que nós temos que ficar aqui? Vamos junto, então. Deus deu uma distância, mais ou menos, eu não sei quantos côvados. 2.000 côvados, vai dar o quê? 1,5 km? 1 quilômetro, 900 metros. 1 quilômetro, vai, vamos arredondar. 1 quilômetro de distância. É como daqui para lá do Carrefour. Então eles não estavam, ninguém precisava ver. Deus queria que Josué cumprisse as manifestações
antes de acontecer. Porque se você vê o que está acontecendo, a tua fé é baba. Não, você tem que crer sem ver. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e também, o quê? Das coisas que não se vê. A palavra no final, né, a palavra foi finalmente cumprida. Deus fez exatamente o que havia prometido. Parou a água. O Jordão se abriu diante dos olhos. Ela foi interrompida 30 quilômetros antes, na cidade de Adã. E os sacerdotes não estavam vendo, irmãos. Isso que é interessante. Quando você vê uma palavra que vai acontecer, quer dizer, você vê não, quando você escuta uma palavra que vai acontecer, a primeira coisa que nós humanos, nós queremos. Mas o sacerdote estava vendo, 30 quilômetros longe, irmãos, a cama daqui para lá do Mandaqui. Mandaqui tem 27 quilômetros. É para lá do Mandaqui, é quase na subidinha para pegar a Bandeirantes. 30 quilômetros. Então eles não estavam vendo, mas eles estavam confiando. É o que tem que acontecer na nossa vida. Nós precisamos confiar. Que Deus já fez. E vai mostrar para nós agora. Quando os pés do sacerdote tocaram nas águas, Deus já havia lá atrás parado o rio, irmãos. Ninguém sabe disso. Eu estava lendo na palavra, você vai ver. Agora eu perdi onde é que é. O 16. Da ordem aos sacerdotes, levam a arca do testemunho e subam ao Jordão. Então, não, bem. Está certo, é o 17, desculpa. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou em pé enxuto, atravessando o Jordão. Não que fala... está certo aqui, ó. Pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se um montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram todas cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Irmão, pensa os caras em cima do muro, alto. Eles estavam vendo uma distância grande, a água parada lá, irmãos. O sacerdote não estava vendo, nem o povo de Israel. Porque às vezes nós não precisamos ver o milagre. Nós temos que... Diga. Acabou. Mas se eu não ver... Não, irmãos. O crer abre a manifestação do milagre. Às vezes oramos e nada vemos. Então, vamos tocar nas águas espirituais. Qual é a água espiritual? Fé. Hoje nós não precisamos atravessar o Jordão. Hoje nós precisamos atravessar a nossa vida espiritual. Crescer da humanidade para espiritual. Então veja bem. Muitas vezes oramos e não vemos acontecer nada. Então vamos tocar nas águas e elas vão se manifestar. Ainda não aconteceu. Mas a fé responde com paz que já aconteceu. O problema maior é colocar na nossa cabeça humana que Deus já fez. Deus está se movimentando, irmãos. O céu está se movimentando. A terra, os céus e a terra estão se movimentando ao nosso favor. Tá? O sinal ainda está no caminho. O sinal ainda está a caminho. Por isso, não devemos recuar diante de tanta luta, de tanta coisa que está acontecendo. Nós não podemos recuar. É daqui para frente, irmãos. Aconteça ou não aconteça, é daqui para frente. Acabou. Se Deus falou, Ele já começou a fazer. Mesmo que eu não veja, Ele nunca atrasa. Ainda que pareça distante, Ele já está vindo no tempo determinado. Aquilo que Ele iniciou no invisível, chegará com força no visível. E todos verão que a fé já sabia. Se você tem fé, você já sabia que ia acontecer. É interessante você falar para um crente, já aconteceu. O crente fala, mas pastor, não aconteceu, estou doente. Já aconteceu. Dá para você entender que já aconteceu?
Não estou falando de prédio, não estou falando de construção, estou falando de vida espiritual. De momento espiritual que você vai ter. Já aconteceu cura, já aconteceu libertação, já aconteceu, irmão. O céu está trabalhando bem antes de nós determinarmos. Oh, Deus. Veja bem. Olha aqui. Ai, tá vendo como dói? Oh, Jesus. Mas já daqui a pouco melhora, viu? Vai melhorar. Veja aqui. Elias, Deus determinou na vida dele o quê? Vai para Serepta, que eu já providenciei uma viúva para te sustentar. Deus já... Só que quando ele chegou lá, ele viu uma veinha, viúva, catando cavaco, pegando um pedaço, para fazer um bolo para ela e para o filho. Pobre. Lastimável. Elias podia ter falado assim, é essa? Não é aquela que tem influenciadora? Não é ela. Não é aquela que tem grana? Deus me manda na casa de uma véia, viúva, que o filho está quase morrendo, fazendo um bolinho para ele. Não. Eu acho que Deus se enganou. Nós faríamos isso. Viúva? Dura? Sem dinheiro? Sem sustentação, sem nada para se sustentar. O verbo está no passado. Eu providenciarei que te sustente. Fala assim para mim, com o quê? Pode falar, com o quê? Quando Deus deu a ordem para Elias ir lá, a ordem já estava dada. O sustento já estava determinado, irmão. Elias recuou? Não. Mas tem muita gente na área espiritual e também física que viraria as costas e falaria assim, Deus, tá louco, velho. Tá pior que eu. Eu ainda tinha alguma coisinha lá para comer, mas agora dá uma olhadinha, essa aqui não tem nada. Quando chegou lá em Serepta, o que ele encontrou? Uma mulher pobre, desamparada, pegando lenha, pedacinho de madeira, para fazer a última refeição. Nesse ponto é que muitos de nós desistem. E que Deus falou, não é o que nós vemos. Mas Elias não recuou. Ele escolheu crer na palavra que Deus havia dito. E foi desta maneira, porque ele liberou a fé. E o azeite chegou e a farinha também chegou. Por quê? Porque Deus já tinha falado que ia sustentar ele, irmão. Você crê nisso? Posso ouvir um glória a Deus? Oh, meu Deus, brincando com isso aí com o Marcelo. A provisão já não tinha começado, mas porque ele creu, aconteceu. Nós precisamos crer, irmãos. Oh, Deus. A fé não se alimenta de sinais, irmãos. Porque eu vi, porque eu operou, porque curou, então eu creio. Não, irmãos, a fé não precisa de sinais. Se alimenta da palavra. Você lembra que quando ele falou para Josué sobre os muros de Jericó? O que ele falou? Vai, dá a volta, na 7ª volta, vocês dão 7 vezes a volta, e você vai gritar, e os muros vão cair. Irmãos, eles estavam andando, eu fico imaginando, cara, não, sem brincadeira, de novo hoje, velho, vamos lá, tá. Tem alguns que falavam, não, hoje estou com dor nas costas, hoje não vai dar para ir não. Já é a 5ª vez já, velho. E cadê o muro? A gente não vê o que Deus está fazendo. Porque a gente não é espiritual, a gente é material. Carnal. No 7º dia, 7 vezes, irmão?
Eu acho que alguém deve ter falado assim: pô, 6 dias não dá, tem que ser 7 mais 7, e 7 vezes hoje no mesmo dia, e nós vamos ter ainda que gritar. Não dá nem para gritar, velho. Eles gritaram e o muro? Pronto. Aí eles viram que Deus já tinha falado para Josué. Onde há palavra, há provisão. Mesmo que ainda não veja, mas ela já foi liberada. Aonde há palavra? A palavra é, nessa manhã, creia que eu já estou fazendo. Não, creia que eu já fiz. Eu vou ler algo aqui que eu peguei de um livro, de um escritor, né? Eu não sei falar o nome do cara. Onde há fé, haverá testemunhos. Ainda que demore aos olhos, nos céus é como se já estivesse consumado. Então, já está. Levanta só a bandeira da vitória e amém. A fé que se ancora em Deus não precisa de confirmação externa. Ela não exige sinais, exige sinais para crer. Ela crê porque reconheceu quem falou. Crer porque conhece o caráter do autor da promessa. E essa confiança é o que transforma a caminhada cristã de uma jornada instável para uma jornada segura. A fé caminha antes que os pés vejam o chão. Eu termino dizendo para você nessa manhã, a tua fé precisa ver antes de você tocar com os pés.